Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, agradecemos a presença. E antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Perfeito. Livro Agenda Cristã. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem surgir transformados. Quem puder, por favor, depois do final me acompanhe no Evangelho em inglês, que é bem rapidinho. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar os bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem entrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos e não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ano. Obrigado, Rubem. Vou compartilhar a minha tela. Hoje vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 24, página 298. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem com mal o vosso nome. Por causa do Filho do Homem,
Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos será reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. Aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. Comentários? O que nós podemos depreender que com o advento do Evangelho de Jesus, os ensinamentos disseminados pelos nossos apóstolos, né? Por toda aquela região mediterrânea e levaram o conhecimento do Evangelho para locais longínquos, inclusive. Bom, ali se encerra todo o conhecimento que o nosso mestre nos transmitiu. E, claro que na atualidade ou na aplicação do Evangelho é muito difícil, né? Nesse planeta que nós vivemos, né? Nessa humanidade atrasada, né? Espiritualmente, né? E não busca uma evolução, só busca a evolução material a todo custo, né? E esquece o lado espiritual, esquece as noções de fraternidade que o mestre nos legou, né? A caridade que nós temos que praticar diuturnamente para que nós consigamos aí alcançar aí alguma evolução nessa existência, não mesmo? Mas o que fazer, né? A tendência aqui é só de guerras, destruição, desentendimento, né? Corrupção. A grande realidade, né, é que nós vivemos uma situação perigosa atualmente no planeta. Né? Nós somos passíveis até de uma intervenção aí, talvez alienígena. Talvez eu esteja falando besteira, mas eles estão divulgando que algo está vindo em nossa direção e tem 24 quilômetros de extensão. Na realidade, o Mahatma Gandhi nos negou aí um ensinamento muito pertinente a isso. Né? Que a Terra proveu o suficiente para as necessidades de todos os homens, mas não para a voracidade de todos. Isso talvez pode se aplicar na espiritualidade, não mesmo? Quando passarmos lá para outra dimensão, a dimensão espiritual. Nós vamos ter que pensar contra, né, do bom uso do nosso corpo, né? Nós somos depositários desses corpos. Nós vamos ter que justificar
aplicar, né, o bom uso ou o mau uso dele ao Criador, né? E das coisas boas que fizemos ou que deixamos de fazer, o que é pior, não, Fred? O que poderíamos ter feito. Isso é algo que nós temos que refletir, não, meus irmãos? Obrigado. Obrigado, Rubem. Rodrigo, quer comentar alguma coisa? Rosângela? Eu quero. Assim, se a gente for fazer uma observação de todas as épocas, né, referente ao que o Sr. Rubens está falando também, o mundo atual está vivendo realmente uma dificuldade grande aí, em todos os sentidos. Eu acho que modificou muitas coisas com essa tecnologia. Mas se a gente observar a questão da palavra em si, né, as pessoas boas de verdade, que buscam, às vezes, evolução espiritual, pela história, aparentemente até seria uma grande minoria, né? Foram muito julgados, né? Tanto Jesus quanto Kardec, tendo alguns nomes assim. Porque assim, sempre existiu muita guerra, né? Até a guerra nuclear. E a gente sempre teve, né, a população, de uma forma geral, sempre teve vivendo expiações em épocas diferentes, né? Então é realmente o que a gente falou de semana passada, de propagar o máximo aí do que seria o bom e o bem, e acho que em épocas diferentes o mal está sempre em muita evidência, né? Tiranos, no caso aí da romanos, eu não sou um estudioso em relação à história, mas o pouco que a gente vê, né, fazendo uma analogia geral das épocas aí, tempos diferentes, séculos diferentes, muita coisa, né, que acontecia, e quem às vezes, né, trazia a palavra, o bem, era muito subjugado, né, ou então julgado diretamente, às vezes condenado de formas aí abruptas. Então, acho que a ação está aí para testar mesmo quem está na evolução espiritual e está querendo melhorar, ou o que seja, propagar o que é bom. Isso aí é o que eu vejo, né, referente ao que está sendo falado aí. Obrigado. Obrigado você, Rodrigo. É interessante, né? Que a Terra, ela é escola, penitenciária e hospital. Na escola está quem está estudando, quem não sabe tudo. Na penitenciária estão aqueles que necessitam de uma correção. E no hospital estão os doentes. E se nós formos pensar, todos nós, a maioria de nós pelo menos, é um pouco dos três, né? Nós estamos aqui para aprender, para expiar os nossos erros e também para nos curar, né, das nossas dificuldades. E porque Jesus disse, né, pega a tua cruz e venha, né? Assuma a tua parte dos sofrimentos que te cabem, né? Que ele mesmo disse, né, na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Que eu venci o mundo e você também pode, né? Quer dizer que também nós podemos, de acordo com as nossas limitações, irmos vencendo a nós mesmos. E se nós formos pensar bem, se nós estivéssemos num lugar sem corrupção alguma, né? Vamos pensar aí num rincão escondido aí da Suíça, num vilarejo aí que todos se conhecem, que não há um crime há muitos anos, né? Que oportunidade de crescimento nós temos num lugar desse? Ou então num monastério budista no meio das montanhas, de monges budistas que ainda fizeram voto de silêncio, né? Se é que isso existe. Qual seria a oportunidade que nós teríamos, né, em lugares como esse? Mas num lugar como o Brasil, não que o Brasil seja o pior, mas também está longe de ser o melhor, nós temos muitas oportunidades de exercer o nosso perdão, a nossa benevolência,
a indulgência para as faltas dos outros, tão corriqueiras, porque nós também necessitamos, né, desse perdão, dessa tolerância, e muitas das vezes das coisas que nós enxergamos os outros, elas estão profundamente dentro de nós. Nós projetamos nos outros o que nós não queremos ver dentro de nós. E a Lúcia Helena Galvão, do canal do YouTube Nova Acrópole, ela diz o seguinte, que o que você não quer ver dentro, a vida te joga do lado de fora. Olha só que colocação interessante. Comentários finais? Refere às posições desses indivíduos que tiveram muita influência, né, nessa polarização ideológica do mundo. Né? Tem uma frase de Leão Tolstói que eu tenho memorizada, que ele fala da seguinte forma: é mais algo que evoque uma massa de manobra. Ele fala assim: não há condições de vida às quais um homem não pode se acostumar. Principalmente se ele vê que essas condições são aceitas por todos ao seu redor. Claro que isso aí é uma frase emblemática, tal, só que nós sabemos que lá, né, na parte comunista, né, quando eles estavam implantando o comunismo, havia uma coerção terrível, né, uma perseguição implacável aos opositores, a quem não aceitava, né, as condições impostas pelos dirigentes. Né. Isso também se aplica ao mundo ocidental. E, realmente, tantas regras, né, e tantas convenções sociais que nós vivemos amedrontados, não, meus irmãos? Temerosos de cometer algum erro qualquer e sermos julgados, estraçalhados e jogados aos abutres, né? Como eu costumava falar. Mas é a realidade que nós estamos vivendo. É o mundo que nós estamos vivendo. E é aqui que nós estamos. E nós temos que carregar a cruz, como Jesus falou. Né? Da melhor forma possível. Auxiliando nossos irmãos. Praticando a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, cuidado com a família, né? Que é a célula máter da sociedade. E perseverar, não, meu irmão? Obrigado. Perseverar na prática do bem. Obrigado, Rubem. Rodrigo, algum comentário final antes de passarmos para as vibrações? Não, só agradecer mesmo. Vocês aí, a enciclopédia que é o Sr. Rubens. Obrigado pelo conhecimento de sempre, por tudo, vocês dois aí, Rosângela. Imagina, nós que agradecemos, Rodrigo. Vamos então passar para a última parte do nosso Evangelho, na parte das vibrações, elevando os pensamentos a Jesus, pedindo que Ele abençoe todos aqueles que passam por privações, por sofrimentos, por catástrofes e inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Carla, o Clóvis, o Alain, o Bruno, o Luiz Roberto, a Verena, a Gabriele, a Juliana e tantos outros. Você que está em casa, que nos assiste, adote um suicida, no sentido de fazer preces constantes por esse irmão. Você não sabe o bem que você pode estar fazendo por ele. E vamos pedir a Jesus também que nos fortaleça para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. E peço que ao final, quem puder ficar, para a gente fazer o outro evangelho. Obrigado. Prece final. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco,
Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Fazemos aí, darmos a nossa pequena contribuição aí para o Evangelho de Nossa Senhora. Obrigado. Obrigado. Quem puder ficar, Muito obrigado.